Olá, somos estudantes da Escola Simão Ângelo da turma do segundo A. Hoje vamos falar a respeito sobre o Egito Antigo. Hoje vamos falar sobre o Egito Antigo. Alguém pode começar explicando onde ficava localizado o Egito? Claro, professor, o Egito Antigo ficava no nordeste da África, ao longo do rio Nilo. Esse rio era muito importante porque atravessava todo o território e tornava possível a vida em uma região que, de outro modo, seria um deserto. Muito bem, e é por isso que o historiador grego Heródoto disse: o Egito é uma dádiva do Nilo. Alguém sabe o que isso significava? Sim, professor. Essa frase quer dizer que sem o rio Nilo, o Egito não existia. As cheias do rio fertilizavam o solo e permitiam a agricultura. Assim, o povo egípcio podia se alimentar e desenvolver suas civilizações. Exatamente. Agora, voltando no tempo, como era a organização política do Egito por volta de 5000 a.C.? Naquela época, o Egito era dividido em pequenos territórios chamados nomos, cada um com seu próprio líder. Com o tempo, esses nomos se uniram em dois grandes reinos, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, perto do delta do Nilo. Muito bem. E o que aconteceu depois com esses dois reinos? Eles foram unificados por volta de 3200 a.C. pelo rei Menes, que se tornou o primeiro faraó do Egito unificado. A partir daí surgiu o título de faraó, que eram usados pelos reis do Egito. Excelente. E qual era a importância do faraó para os egípcios? O faraó era considerado um deus vivo. Ele tinha poder absoluto e era visto como representante dos deuses na terra. Por isso, o governo egípcio era uma teocracia, ou seja, o poder político era também religioso. Falando nisso, como era a religiosidade dos egípcios? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, como Ra, o deus do sol, Osíris e Ísis. Também tinham uma forte crença na vida após a morte. Por isso, faziam mumificações dos corpos e construíam grandes túmulos, como as pirâmides, para proteger os mortos no outro mundo. Muito bem lembrado. E por fim, como era a pirâmide social do Egito Antigo? A sociedade egípcia era hierárquica. No topo estava o faraó, seguido pelos sacerdotes, nobres e escribas. Depois que vinham os soldados, artesãos, camponeses e na base os escravos, que normalmente eram prisioneiros de guerra. Parabéns, excelente apresentação. Com esse panorama, conseguimos entender o porquê o Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes da história. Podemos concluir que o Egito Antigo foi uma das civilizações mais influentes da história, marcada por sua localização estratégica às margens do rio Nilo, sua organização política sofisticada e sua forte religiosidade. A unificação do Alto e Baixo Egito deu origem a um estado centralizado sob o poder absoluto do faraó, considerado um deus vivo. Suas crenças na vida após a morte influenciaram práticas como a mumificação e a construção das pirâmides, símbolos eternos de sua cultura. A sociedade egípcia, organizada em forma de pirâmide, revela uma estrutura hierárquica que sustentou o império por milênios. Estudar o Egito é entender como o ser humano, mesmo há milhares de anos, já era capaz de construir grandes civilizações com sabedoria, fé e engenhosidade.